E aí, pessoal do História e Concursos, tudo bem? Professor Alberto Garcia veio hoje aqui fazer essa mini aula com vocês. Você que está se preparando aí para o concurso da Prefeitura de Aracaju, tá? Para antes Guarda Municipal, agora Polícia Municipal de Aracaju, mudou a nomenclatura, né, professor? Isso. Essa aula aqui é justamente para você, tá certo? Professor, um assunto que sempre cai com relação à lei orgânica do município. A primeira coisa que você vai encontrar lá no edital, lei orgânica. E o que tem, professor? Lá na lei orgânica, logo nos primeiros capítulos, normalmente fica entre o terceiro e o quinto capítulo, né, professor? Às vezes até no segundo, ele fala sobre os símbolos municipais, né? E o brasão de Aracaju, ele é um brasão que traz muitas informações para uma prova. Vejam só. Professor, esse brasão aqui, ele traz um simbolismo heráldico. Primeira coisa, professor, este nome aqui, ó, heráldica, significa o quê? O desenho do brasão. Se você encontrar na sua prova falando assim, ó, com relação às informações heráldicas, aí eu não estudei isso, não. Você já sabe que heráldico, ele está falando do brasão. É a mesma coisa, né, professor? É. Vamos ver aqui 3 pontos básicos. Quando é que ele foi criado, professor? Em 1955, para as comemorações, dia 27 de janeiro de 1955, para as comemorações do centenário da criação do município de Aracaju. Professor, tem alguma diferença aí? Tem, que no final aqui eu vou explicar para vocês. Professor, tivemos quantos modelos? Nós tivemos 3 modelos, sendo que um desistiu, ficaram 2. E desse 2 aí, ó, Florival Santos foi o cara que desenhou o brasão. Se cair na minha prova, então, quem desenhou o brasão de Aracaju foi esse cara aí chamado Florival Santos. Professor, quem escolheu o brasão? Pronto, a comissão julgadora está aqui, ó, aonde envolvia diretamente o nome do prefeito da época, que era Jorge Campos Mainar, tá? Ele era o prefeito da época, foi o prefeito que sancionou, foi o prefeito que assinou a lei do dia 27 de janeiro de 1955. Foi, professor? Foi. E o brasão de Aracaju, ele traz alguns segredinhos. E nós já tivemos provas aqui de outros departamentos da prefeitura, né, professor? Para motorista de SAMU, nós já tivemos também para médico, nós já tivemos para professor, perguntando o significado do brasão. Aí a gente só guarda quando foi criado, quem desenhou e quem era o prefeito. E aí ele pergunta uma coisa sobre o brasão. Aí você danou-se. Significado, né, professor? Exatamente. Lá vai. Primeiro, professor, vocês estão vendo aqui que ele tem uma coroa? Aqui, ó. A coroa significa que nós somos uma capital, né, professor? Nós somos um município e uma capital, tá certo? Tem mais coisas aí por trás, professor? Tem. Aonde eu vejo isso, professor? Nós temos uma aula completa, né? Aqui, ó. Nós temos 10 módulos sobre a cidade de Aracaju, desde a fundação até o último prefeito já. Professor, onde eu encontro isso? GMA, que é a antiga guarda, né, professor? GMA, historieconcursos.com.br. Como é, professor? Vou botar aqui embaixo, ó. GMA, né, www.gma, História e Concursos, tudo juntinho, tá? .com.br. Lá você vai encontrar para ajudá-los. Fiz no preço, ó, de lançamento, tudo no padrão assim que é para vocês, como vocês merecem, né, professor? Em respeito aí a vocês que estão estudando, tá bom? Um ano, né, professor, de acesso, um ano de acesso. Porque se tiver alguma outra prova nesse meio tempo que você quiser estudar, tá liberado. Professor, vamos lá. Já sei o significado do que, professor? Da coroa, que tem aqui em cima do brasão. Agora, veja. Nós temos aqui uma cruz. Fundo dourado com a cruz vermelha representa o sentimento religioso do povo aracajuano. E lembrando, quem já estudou história de Sergipe, que a nossa história começa justamente nas mãos de quem, professor? Nas mãos dos jesuítas, né, professor? Exatamente. Professor,
Nós temos aqui a coroa mural, que eu já expliquei aqui para vocês. Eu tenho esse outro ponto, ó, associa a cor para a informação que tem aqui, tá vendo? No segundo campo, a extração de sal. Professor, tá faltando o catavento aí, tá? Eu tirei o catavento aqui para poder explicar essa questão, porque lá no catavento só aparece os triângulozinhos, né? Pequenininho branco. Tem o catavento, que é onde ficava a praça, hoje General Valadão. Ali nós tínhamos o catavento e ali era a feira do sal, né, professor? Não é que era extraído sal ali, não. Ali era comercializado, né, o sal, perto ali do Beco dos Cocos, né, professor? Exatamente. Então, ele coloca essa questão aqui, ó, da fundação de Aracaju, a forma, né, a economia, né, no início ali da fundação da cidade, vamos colocar assim, da cidade, tá certo? Porque já existia o povoado. Então, eles colocaram essa questão aqui do sal, tá certo? Professor, temos uma outra informação também? Temos sim. Essa questão aqui do sal, lembre-se que entre os dois municípios, Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, existe um rio chamado Rio do Sal. Você quer saber a informação? Vai lá no curso completo, que lá está explicando direitinho. Professor, os hipocampos. Professor, o que é hipocampo? Hipo é cavalo, tá aqui, ó, 2 cavalos marinhos, um de cada lado. Significa o quê, professor? Que Aracaju foi escolhida para ser capital por se tratar de um porto, a importância aqui, ó, como porto fluvial, né, professor? Exato. Temos aqui a produção de coco. Aonde, professor? Aqui, ó. Essa produção de coco, professor, quando você estuda a história completa de Aracaju, você vai ver que Aracaju teve dois distritos, né? E um desses distritos foi a Barra dos Coqueiros. Note que até hoje, Aracaju, você não encontra localidades que tenham coqueirais, muitos coqueiros, né, professor? A não ser que você vá para aquela região que é chamada zona de expansão. Só que tem um detalhe. Nessa época aqui que a gente está estudando, a zona de expansão ainda não era de Aracaju. Por isso que tem uma briga hoje entre Aracaju e São Cristóvão. Encerra aí. Professor, aonde era então? Barra dos Coqueiros, né, professor? Como a Barra dos Coqueiros pertenceu a Aracaju, a produção da Barra passou a ser de Aracaju. Beleza? Outro fato aqui, professor, do nosso brasão é o que aqui, ó? A evolução do trabalho, a roda dentada aqui, ó. Professor, eu moro em Itabaiana e eu vejo, deixa eu apagar para não desaparecer aqui, ó. Eu moro em Itabaiana, eu vejo que lá também tem uma roda dentada lá na entrada da cidade, tem um sino, né, professor? Mas lá é Itabaiana. Mas a roda dentada também fala da questão do trabalho, do desenvolvimento, né? E lembrar que Aracaju, ele se desenvolveu quando foi a mudança da capital, né, professor? A questão da produção de algodão, as indústrias têxteis aqui do município de Aracaju. Tá aqui a explicação para vocês. E o lema, né, professor, da cidade aqui, ó, Pax et Labor, ou Paz e Trabalho, aqui no listel azul, listel ali, né, aquela faixa azul que tem ali embaixo, mostra que é o lema da capital sergipana. Então, você que está aí do outro lado, essas informações, primeira lista ali em cima, o significado de cada um, né, dos aspectos aqui do brasão de Aracaju, você já está sabendo. Professor, eu quero saber mais. Vai lá conhecer o curso da gente, tá bom? Curso online, todo bonitinho, foi gravado agora em 2026 para você que está aí, né, se preparando para o concurso, já está estudando, tá? Professor, eu não vou fazer guarda, eu vou fazer outra área. Tá valendo aqui. Professor, existe a possibilidade de sair? Tem a questão da saúde também, né, professor? A prefeita estava anunciando a questão da saúde, mas não vou entrar nesse tópico, não. Hoje é somente a aula aqui para vocês, tá bom? Professor Beto Garcia, deixa um abraço para vocês, até o próximo encontro, visita a gente lá no nosso site, dá um likezinho, não esquece, para eu poder produzir aqui mais, e se puder, se inscreva também. Tchau, gente!